E aí, meus amigos, estou aqui, o Jason, seu gringo australiano, ajudando você a se preparar para trabalhar num país de língua inglesa. No episódio de hoje, vamos continuar nas séries de vídeos sobre o resumo cronológico, especificamente a sessão chamada A Experiência Profissional. Isso será o segundo nestas séries. Clique aqui se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo. Eu vou usar a mistura de inglês e português nestes episódios. Então, ligue as legendas se você precise. Vamos lá! Como eu disse no último episódio, você tem que ajustar seu resumo para cada posição que você gostaria de pedir. Presta atenção para os requisitos principais no anúncio de emprego que você quiser. Você deveria certificar-se seus pontos fortes e declarações de conquistas são diretamente relacionados com aqueles requisitos principais ao longo do documento. Então, experiência profissional. Você tem que demonstrar que você já tem a experiência para o trabalho. Que você é qualificado demais para o trabalho. Descreve suas declarações de conquistas e o contexto delas. Poderia incluir uma descrição do seu último empregador, se você quiser. Demonstre seus pontos fortes, contribuições e conquistas da sua última 10 a 15 anos. Certifique-se seja organizado em uma ordem de cronológica inversa. Suas conquistas. Se você pensa sobre as coisas que você já tinha conquistado na sua vida e sua carreira, você consegue atingir uma ideia das habilidades que você gostaria de usar no seu trabalho no futuro. Eles deveriam ser coisas que te fornecer prazer, satisfação e uma sensação de orgulho e sucesso. Também deveriam ser interessantes, únicos e impressionantes. Alguns exemplos são: atingiu mais receitas com menos recursos, recebeu prêmios, resolveu problemas difíceis, publicou um papel ou artigo, você já tinha sido promovido, controlado um orçamento, inventou algumas coisas importantes, registrado uma patente e tal. Verbos de ação. É melhor se você começa sua declaração de conquistas em inglês com os verbos de ação. Eu vou te dar alguns exemplos das várias categorias, mas você pode buscar para mais nos sites em inglês. Ok, sobre as coisas de gestão, management. Delegated, delegou. Directed, dirigiu. Supervised, supervisionou. Sobre as coisas de planejamento, planning. Analyzed, analisou. Developed, desenvolveu. Evaluated, avaliou. Sobre as coisas de liderança. Led, liderou. Motivated, motivou. Negotiated, negociou. Promoted, promoveu. Sobre as coisas de financeiro. Budgeted, orçou. Calculated, calculou. Predicted, previu. Sobre as coisas de comunicações. Published, publicou. Reported, relatou. Wrote, escreveu. Ou escrito. Sobre as coisas de serviço. Administered, administrou. Explained, explicou. Provided, forneceu. Sobre as coisas de inovação. Researched, pesquisou. Solved, resolveu. Inspected, observou.
sobre as coisas artístico. Composed, compôs. Performed, realizou. Sung, cantou. Então, eu recomendo que você use o método seguinte para montar cada frase de declaração de conquista. Isso é o seguinte: challenge, action, result. Desafio, ação e resultado. Vamos dar uma olhada em um exemplo em português e inglês. Desafio. Precisado de reduzir o custo dos laptops e o número de fornecedores. Ação. Negociação de um contrato de fornecedor nacional preferido. Resultado. Proporcionou uma economia de $150 mil por ano e consolidou o número de fornecedores de 3 para 1. Em inglês. The challenge. Needed to reduce the cost of laptops and the number of providers. Action. Negotiated a preferred national supplier agreement. Result. Delivered cost savings of $150,000 per annum and consolidated the number of suppliers from 3 to 1. Ok, agora vamos montar 4 exemplos disso. Ok. Bom, melhor e ótimo. A primeira é uma frase básica. Responsible for reducing the cost of laptop supplies. Responsável pela redução do custo de laptops. A segunda frase é um pouco melhor. Negotiated a national preferred supplier agreement that reduced the cost of corporate laptops. Negociou um contrato de fornecedor nacional preferido que reduziu o custo de laptops. O terceiro, negotiated a national preferred laptop supply agreement that reduced the number of suppliers from 3 to 1, resulting in a cost saving of $150,000 per year. Em português, negociou um contrato de fornecedor nacional preferido de laptops que reduziu o número de fornecedores de 3 a 1, resultando em um custo-economia de $150 mil por ano. Isso é uma boa frase, mas eu acho que a gente poderia fazer um pouco melhor. Então, o último exemplo. Reduced the cost of corporate laptops by $150,000 per annum by negotiating a national preferred supplier agreement that consolidated the number of suppliers from 3 to 1. Reduziu o custo dos laptops em $150 mil por ano por meio de negociando um contrato de fornecedor nacional preferido que consolidou o número de fornecedores de 3 para 1. Perceba como a frase começa como resultado, então descreve a ação e termina como o desafio era alcançado. Se você usa este método, você consegue fornecer evidência como seus pontos fortes estão sendo usados efetivamente. E como resultado, o leitor poderia estar interessado em você para as necessidades dele. Faça isso para cada dos seus pontos fortes, em cada dos seus trabalhos no passado. Eu te desejo sorte. No próximo vídeo, eu vou terminar com as últimas partes do seu resumo. Espero que você gostou deste vídeo. Fique à vontade para deixar comentários embaixo. Lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo para vocês. See you later.